Olá a todos, é um prazer estarmos aqui em mais um programa Farmácia na Dose Certa e eu, professora Ruth, estarei aqui conduzindo este programa com uma personagem ilustre, uma querida nossa, professora Cláudia, assim que eu a chamo carinhosamente, mas também farmacêutica. A professora Cláudia, ela desde sempre, a atuação dela é dentro da área de manipulação de fórmulas, cosméticos, homeopatia, fitoterapia, em toda essa área, né? Ela tem uma vasta experiência já de aproximadamente mais de 30 anos. Além disso, também ela atua e já atuou como docente, por isso que eu a chamo de professora Cláudia. E desde o início do nosso curso de farmácia, a professora Cláudia nos prestigiou com a sua presença, ministrando várias disciplinas, farmacotécnica, cosmetologia, homeopatia, farmacologia, e ficou conosco durante 8 anos. Hoje a professora Cláudia, ela é sócia proprietária de uma farmácia de manipulação daqui de Bauru, a Formulari, junto com a nossa querida Karina Ruiz, também uma pessoa que temos uma gratidão, né? E daí formamos uma grande parceria, né? Hoje é a nossa grande parceira aqui do curso. E diante desse currículo da professora Cláudia, diante dessa sua vasta experiência, nós a trouxemos aqui para falar um pouco das suas experiências numa área muito importante, que é a área dos cosméticos, uma área que vem crescendo bastante e alguns assuntos precisam ser esclarecidos, precisam ser tratados para que cada vez mais possamos compreender e cuidar melhor da nossa saúde, né? Tanto na questão do embelezamento propriamente dito, como da nossa saúde, né? Dentro dos cosméticos aí. Professora Cláudia, é um prazer ter você aqui conosco nessa noite. E vamos aí fazer alguns questionamentos, vamos começar aí perguntando para você nessa noite a respeito dos cosméticos. A primeira pergunta, talvez básica, mas muito importante, o que são os cosméticos? Bom, é muito prazer, né, por estar aqui com vocês, eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Falando especificamente dos cosméticos, a Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o órgão que regulamenta, entre outros segmentos, o segmento cosmético, ela tem uma definição, né, do que são os cosméticos, que seriam produtos com efeito superficial, com efeito de limpeza, de melhorar os odores corporais, produtos que alterem a aparência da pele, mas na forma de maquiagem, que protejam, mantenham em bom estado. Então, se a gente pegar uma classificação, nessa classificação básica dos cosméticos, eles não têm nenhuma ação profunda na pele, tá? Tendo em vista que a gente está, né, numa situação aí onde a população vem envelhecendo e quer envelhecer sempre cada vez melhor, né, com aspectos, mantendo seus aspectos, né, adequados e tudo mais, os cosméticos estão evoluindo muito. E isso faz com que se crie uma classe de cosméticos um pouco que vai além do que realmente se preconizava no começo do que seria um cosmético. E por isso também existe uma classificação dos cosméticos, né? Que seriam os cosméticos de grau 1 e cosméticos de grau 2. O que seria isso, né? A gente poderia dizer que um cosmético de grau 1, ele vai seguir aí essa definição inicial da Anvisa, que é aquele produto que não tem nenhuma recomendação muito importante de uso, é um produto com uma finalidade simples, né? Então vamos dar um exemplo, um sabonete. Se eu fizer um sabonete, industrializar um sabonete, ele vai ter função de limpar a pele, né? Uma colônia vai ter uma função de melhorar o odor corporal. Um shampoo de lavar o cabelo. Então, isso seriam ações básicas, né? A partir do momento que eu disser que esse cosmético faz alguma coisa especial, por exemplo, ele tem um FPS 30,
né? Então é um creme hidratante que seria um produto comum, mas que tem um FPS 30, eu já estou prometendo uma coisa que eu tenho que cumprir. Então, a partir do momento que esse cosmético tenha essa determinação, né? Ou alguma determinação diferente de uso, que não seja um uso comum, ou cosméticos para uso infantil, todos eles são classe 2. Por que os infantis? Por conta da necessidade de eles serem hipoalergênicos, né? Entendeu? Então, se eu disser, efeito antisséptico, eu já vou ter que comprovar que esse produto tem efeito antisséptico. Se eu disser que ele, sei lá, remove a camada superficial da pele, ele vai ter que comprovar essa ação. Então, são ações que têm que ser comprovadas se elas estiverem descritas no rótulo, né? Por exemplo, não pode ser utilizado quando exposto ao sol. Tem uma determinação de uso, também é um cosmético de grau 2. Quando o cosmético é de grau 1, a industrialização, o registro dele na Anvisa, né, para posteriormente sofrer a industrialização, é um processo mais leve, mais tranquilo, mais barato, mais rápido. Quando o produto é de grau 2, ele é muito mais complicado, porque exige os testes, né, de eficácia, de comprovação, e isso leva mais tempo. Então, as empresas que trabalham com cosméticos de grau 2 já sabem que o processo de lançá-lo no mercado não vai ser tão rápido quanto um processo aí de um cosmético de grau 1, né? Então, mas hoje em dia, a maior parte dos cosméticos que são lançados no mercado são de grau 2. Sim. Né? A gente percebe que eles têm uma funcionalidade, né? Cada vez mais ações especiais a gente quer de um produto cosmético, né? A gente não quer mais o básico, né? Sim, sim. E a gente fala, enquanto você falava, eu estava me lembrando aqui, né, dos fatores de proteção solar, né, os FPS, que hoje já estão aí super, né, em alta a questão de você colocar numa base, né? Numa base que vai estar ali, né? Tendo o papel, né? Na parte do embelezamento, da maquiagem, mas com uma ação funcional. Então, nesse caso, eu levaria ele para o grau 2, porque eu tenho que comprovar essa efetividade dele. Né? Também, por exemplo, as loções adstringentes, né, que tem uma pegada ali para as peles oleosas, né, diminuição da abertura dos poros, essas coisas, também entrariam. Então, todos esses que têm se ele tiver alguma... Se for uma loção adstringente comum, não. Mas se ele prometer alguma coisa, né, por exemplo, renova a pele, né, se ele prometer algum tipo de tratamento que não seja o básico, aí ele entra nessa vertente aí do cosmético de grau 2. Se ele tiver algum componente que seja potencialmente agressivo para a pele, por exemplo, pode conter um ácido, né? Por exemplo, o ácido salicílico é um ácido muito comum nas loções até de pele acneica, porque ele tem um efeito adstringente, entre outras ações na acne, mas ele também tem um efeito potencial alergênico. Então, ele teria que ter uma comprovação aí também, né, do seu efeito, que não seja uma substância que cause muito efeito adverso nos pacientes, né? Ou se realmente for detectado que tem algum tipo de recomendação para que não aconteçam esses efeitos, vai ter que estar descrito no rótulo essa determinação, né? Certo. E aí vem uma curiosidade que eu queria que você, já há tantos anos no segmento, né, magistral, e quando a gente fala magistral, ele entra na linha dos medicamentos, né, ele entra na linha diversa, né, dos medicamentos, dos cosméticos, também da fitoterapia, né? E dentro dessa sua experiência, professora, o que você nos falaria a respeito da diferença entre aquilo que é produzido por uma indústria de medicamentos, né, em uns aspectos até regulatórios mesmo, e numa farmácia magistral, uma farmácia de manipulação? Na verdade, assim, a manipulação, eu falo que ela é como se fosse uma roupa feita sob medida, né? A indústria, ela avalia o potencial do mercado, o que o mercado precisa, ela desenvolve o medicamento, mas esse medicamento, ou um cosmético, ele tem uma composição fixa, né? E ela lança no mercado aquilo, e os médicos têm que adaptar as necessidades dos pacientes
medicamentos que estão prontos no mercado. Correto. Na manipulação é totalmente o inverso, né? Então o médico pode lançar mão de fórmulas que sejam especificamente certas para aquele caso daquele paciente, né? Uhum. Então ele pode juntar medicamentos com várias ações diferentes numa mesma formulação, o que vai facilitar a administração, né? Uhum. Vai baratear o custo para o paciente, vai fazer com que ele tenha uma adequação melhor aí no seu tratamento. Eu acho que o acesso ao tratamento e o cumprimento da posologia é muito mais fácil quando você não tem que tomar X, Y, Z medicamentos, e você toma uma fórmula que contém várias coisas juntas, né? Então, assim, eu acho que a vertente da manipulação atende muito esse nicho, né? De você individualizar a formulação. Correto. Acho que é a grande diferença aí, né, dos produtos industrializados. E o cosmético vai no mesmo caminho. Vai para a mesma linha. Sim. E como que o farmacêutico, no caso, então, aí pensando desses cosméticos que são produzidos, né, dentro da farmácia, aí pegando, né, o seu nicho mesmo, esses cosméticos produzidos dentro da farmácia, qual que é o papel do farmacêutico? Você pode, por exemplo, prescrever um produto, né? Então eu chego lá com a minha pele, ela tem algumas manchas, né? Eu tenho algumas coisas que eu quero tratar. É uma pele que eu acho que tem uma tendência mais a ser oleosa. Então você, enquanto farmacêutico, quais são as suas atribuições nesse contexto? Além da produção, que a gente sabe que a manipulação é um ato privativo do farmacêutico, seja dos medicamentos, sejam dos cosméticos, né, professora Cláudia? Sim. Eu acho que, assim, dizer o que o farmacêutico é para a manipulação, só tem uma palavra que a gente pode dizer: fundamental. Fundamental. Não existiria uma coisa sem a outra, né? Porque, dizendo especificamente dos cosméticos, os cosméticos, na manipulação, acontece o quê? A gente cria uma linha de bases galênicas. O que seria isso, né? Seriam os veículos que vão carregar os insumos cosméticos que são prescritos pelos prescritores. Então, por exemplo, eu pego uma prescrição que tem o famoso colágeno, DMAI, ácido glicólico, tudo isso num veículo, certo, né? Que vai ser um veículo adequado para a pele daquele paciente. Então, o farmacêutico, em primeiro lugar, ele tem essa função de desenvolver esses tipos de veículos. Então, exemplo, um creme oil-free, um gel, um sérum, entendeu? Uma loção cremosa, um shampoo, um condicionador base para você adicionar ativos nele. Então, essas bases galênicas são desenvolvidas pelo farmacêutico. Algumas farmácias até lançam mão de produtos aí, de linhas que existem prontas no mercado já, de bases galênicas. A gente lá no formulário costuma desenvolver as nossas bases galênicas. Então, isso é um diferencial também. Com certeza. Né? Depois disso, garantir que aquelas bases galênicas sejam feitas adequadamente. E isso não é só das bases galênicas, mas isso em todos os medicamentos, é uma cadeia de ações para você garantir a qualidade do que você faz dentro de uma farmácia de manipulação, né? Quem faz isso? O farmacêutico. Que são padronizações, que são qualificações, que são emissões de documentos, padronização de procedimentos, treinamento de funcionário, avaliação da qualidade mesmo final do produto, monitoramento do processo magistral, que é feito por uma empresa terceirizada, né, onde você manda medicamentos que você faz para ela avaliar a qualidade do que você está fazendo, inclusive das bases galênicas também, das homeopatias. Então, tudo isso entra dentro desse monitoramento. Para quê? Para que no final você consiga controlar e garantir a qualidade do que você faz. E quem é responsável por tudo isso? O farmacêutico, né? Então, acho que não existiria a ação, né, magistral e a manipulação magistral se não houvesse o farmacêutico, né? Seria uma coisa impossível de acontecer. E quanto à prescrição, como é que acontece? Conta pra gente um pouquinho sobre... Sim, é muito comum, né? No balcão da farmácia, os clientes chegarem, pedirem para conversar com o farmacêutico, e
a gente está sempre acessível a eles lá. Então, pedirem mesmo, ó, eu tô com a pele assim, assado, eu tô com um pouco de ruga, eu queria um creminho para passar na área dos olhos, porque eu tô percebendo que, né, tá meio ressecado. O farmacêutico pode, sim, prescrever. Hoje em dia a gente tem essa liberdade da prescrição farmacêutica, né? Salvo, lógico, medicamentos tópicos a gente não prescreve, mas cosméticos a gente pode prescrever, sem problema nenhum. E a gente pode adequar, então, tanto os ativos quanto o veículo para a pele daquele paciente. Então eu vou ter que perguntar para aquela pessoa várias coisas, entre elas, sua pele é sensível, é oleosa demais, você tem incidência de acne, ou tem, sei lá, descamação, sente a pele muito seca, o que, né, que a pessoa precisa além do que ela está me pedindo, porque às vezes ela me pede alguma coisa específica, mas eu tenho que saber o que é que ela precisa além disso, para que aquele veículo também cumpra a função para equilibrar aquela pele da pessoa, né? Então, por exemplo, se é uma região ressecada, eu não vou usar um gel, que é base de água, eu vou usar um produto que seja um pouco mais hidratante, né? Um veículo mais hidratante, adicionando nele os ativos específicos aí para o que ela quer, para a ação que ela deseja, né? Então, é feito sim, a gente é muito procurado nesse sentido. E uma pergunta que a gente ouve muito, e possivelmente na sua área, ali dentro da farmácia, você deve atender muitos. A gente falou no início da nossa conversa aqui a respeito dos fatores de proteção, né, solar. E aí a gente sabe que temos diferentes fatores de proteção, 30, 50, 70, e uma pergunta comum das pessoas é: qual a diferença? Se eu estiver usando 30, eu vou estar tão protegido quanto 50, quanto 70, quanto 100, né? Então, como que é essa questão? Como que você nos responde isso do seu ponto de vista, experiência científico? Como que se chega, né, no FPS? O que é o FPS, né? Teoricamente, é a quantidade de vezes que a sua pele vai ficar protegida com aquele produto quando comparado com a pele sem o produto. Correto. Então, vamos pensar assim, os testes são feitos, grosseiramente, eu vou explicar como é, eles colocam uma área na pele da pessoa sem o produto e uma área com o produto. Expõe essa pele a uma radiação controlada, simulando, né, o efeito da radiação solar, e medem o tempo que aquele produto vai proteger a pele até que ela comece a formar um eritema, que seria uma vermelhidão, né, comparado com a pele que está sem o produto. Então, aí é feita uma conta, né? Se a pele sem o produto ficou, vamos supor, 15 minutos até ter o eritema, e com o produto ficou 150 minutos, significa que o FPS protegeu 10 vezes o tempo da pele sem o produto. Então, seria um FPS 10. Tá? Então, funciona assim. É o número de tempo, né, que a pele vai ficar protegida da exposição do eritema quando comparado com a pele sem o produto. Então, se você colocar isso no papel e fizer conta, você vai pensar assim, nossa, mas um FPS 30 já seria mais do que suficiente. Por quê? Porque se a gente colocar no papel, daria em torno de umas 7 horas a proteção dele. Muito difícil alguém ficar numa praia ou numa piscina mais de 7 horas sem entrar na água, porque toda vez que você entrar na água você tem que reaplicar, sem transpirar, né? Sem sofrer, às vezes, a abrasão da areia. E tudo isso vai retirar o produto da superfície da pele. Então, se eu pensar numa proteção básica, o FPS 30 cumpre totalmente essa função, tá? Se eu comparar um FPS 30 com um FPS 100, a diferença é em torno de 2, 3% de radiação que o FPS 100 barra a mais que o FPS 30. Entendeu? Então, assim, é muito pouco. Em algumas situações, vale a pena, né? Se é uma pessoa que está fazendo algum tratamento muito, né, agressivo, ela não pode sofrer nenhuma exposição, eu acho que vale a pena, né? Se é uma pessoa que tem sei lá, incidência de melasma muito grande, ela quer evitar... Era o que eu ia comentar. Isso, tudo bem. Mas é uma pessoa que não tem nenhuma dessas indicações. Vai para uma praia, com certeza vai reaplicar o protetor solar. O ideal é a gente reaplicar
máximo de 3 em 3 horas, né? E dificilmente você vai ficar 3 horas numa praia sem entrar na água, sem transpirar, porque a partir do momento que isso aconteceu, você tem que reaplicar o produto. Reaplicar. Então, eu acho que o FPS 100 é só realmente nessas condições que são um pouco mais... Né? E você falou numa coisa que também a gente comumente se depara, né, de orientar as pessoas até do próprio filtro solar que a gente passa no rosto, né? Porque quando a gente passa, a orientação que a gente passa, olha, você passa de manhã, após o almoço é recomendado lavar e passar de novo, porque você transpira, você tem vários fatores ali que podem tirar o produto, e dependendo da sua exposição, lembrando até que essas luzes, né, que a gente também, inclusive está exposto aqui, mas essas luzes fluorescentes também irradiam e também são tão prejudiciais quanto a luz solar, né? Hoje em dia já estão lançando no mercado, até os filtros solares são especiais para esse tipo de luz, né? Olha só. Então, que a gente fica exposto, se bobear, mais de 8 horas, bem mais, né? Normalmente a gente fica dentro de locais fechados, né? E a gente acaba esquecendo mesmo de reaplicar durante o dia o produto. Aí existem até algumas opções, né? Por exemplo, você não quer lavar, não tem tempo de lavar o rosto, fazer maquiagem toda de novo, porque eu vou ter que reaplicar o filtro solar. Sim. Então, sei lá, compra um pó. Hoje em dia existem os pós compactos com um FPS super alto. Olha só. Você só reaplica uma camada de pó e você está dando uma proteção extra aí para sua pele. Essa eu desconhecia, hein? Que legal, muito interessante. Aí vai, né, facilitar a sua vida, porque principalmente as pessoas que costumam se maquiar de manhã, né? Pra você tirar tudo na hora do almoço, lavar o rosto, passar tudo de novo, realmente às vezes dá aquela preguiça, né? Ai meu Deus, vou ter que fazer isso. Uma pergunta muito importante também, que é corriqueira assim no nosso meio, se eu passei a minha base, por exemplo, né, o filtro solar, a base com o fator de proteção, passar o pó, de alguma forma, ele vai bloquear esse efeito do meu filtro solar? Não, o pó, na verdade, ele acaba sendo uma camada extra que acaba dando até uma proteção extra. Então, não, correto. Então, prejudica. Não prejudica. Não. Eu falo assim, se você vai usar, por exemplo, um sérum, você vai usar um produto, sempre antes do filtro solar, aplicar um produto, se você vai usar um produto além do filtro solar, né? Apesar de que hoje existem os filtros, os produtos que são polivalentes e você, na manipulação, pode fazer isso já. Então, eu posso ter um filtro solar que já tenha hidratante, que já tenha antioxidante, que já controle a oleosidade, que já tenha cor de base. Entendeu? Que já tenha, seja multifuncional. Então, você não precisa passar nada além disso, porque tudo que você quer que ele faça já está dentro do filtro solar. Mas não, eu uso um produto que o meu médico me recomendou de manhã, eu tenho que usar ele, então, depois o filtro solar por cima. E aí eu posso fazer minha maquiagem. É o ideal fazer isso. Certo. Então, o pó acaba até ajudando aí nesse contexto, porque é uma barreira física a mais, né? Correto. E... professora, a gente está conversando a respeito de sérum, né? A gente já vem, né, vendo as novas tendências de mercado em relação a essas apresentações desses produtos cosméticos, né? Então, o que você nos fala a respeito dessas novas tendências, incluindo aí o sérum? O que tem de mais? Você falou do pó compacto, né? Eu achei super interessante, já com filtro solar. É algo muito, né? Muito já é um avanço dentro nessa linha. Eu acho que é isso, são os produtos polivalentes, estão em alta, né? Um produto que ele faz mais de que uma única ação, porque isso vai facilitar o dia a dia das pessoas que usam. Então, isso é uma tendência. Por a gente estar num clima tropical, os produtos que têm um toque leve, né? Que não deixa aquela pele untuosa, grudenta, que tem aquele toque muito pesado. Então, acho que esses produtos... tem as suas indicações, mas não é o que o mercado está caminhando, né? Por isso que o sérum está tão em alta, porque o sérum é um produto suave, leve, né? Ele tem um toque muito suave. Então é isso que a gente gosta, porque a gente já tem um clima quente, a gente costuma transpirar muito, e se você passa um produto muito oclusivo, aquilo aumenta essa sensação aí de transpirar, né? E o produto às vezes começa a escorrer na pele, é horrível. Então, o sérum é um produto que está em alta, uma bastante recomendado para esse tipo de...
Mas, ao mesmo tempo, em algumas situações, o sérum já não seria bem-vindo. Vamos pensar que você vai fazer um filtro solar para você ir para a praia. O sérum, ele é a base de água. E na praia você vai transpirar muito. E esse suor vai lavar muito mais facilmente esse produto da sua pele. Né? Então, é por isso que eu falo, cada lugar tem a sua, né, indicação. Então, se você vai para um lugar que você vai ficar exposto ao sol, que você vai transpirar, o ideal, sim, são produtos mais oclusivos. Por quê? Porque eles vão ficar mais seguros na pele. Né? E o oclusivo, quando você fala, seria um creme? Um creme, uma loção cremosa. Uma loção cremosa. Né? Porque quando a gente fala creme, ele tem uma parte da formulação em óleo. Em óleo. Apesar de não ser muito gorduroso, vamos dizer assim, porque no nosso clima a gente nem aceitaria isso, ele tem essa fixação mais intensa na pele. Então, a gente acaba tendo uma proteção mais efetiva do que se a gente usar um produto, por exemplo, em gel, em sérum, que são produtos aquosos, né? E aí, num contexto onde você vai transpirar muito, você já perderia a ação do produto. Outra forma farmacêutica que está muito em alta são os bastões, sticks, né? Hoje a gente já tem base em bastão, blush em bastão. O próprio bastão mesmo, que é o que a gente tinha antes, que seriam os hidratantes, né, labiais em bastão, era comum, mas hoje em dia a gente está tendo cosméticos em bastão também. Acredito que pela praticidade de carregar, de não ter problema de vazar, é prático, né? Mas, a meu ver, também para o clima tropical, não é uma forma farmacêutica muito adequada, porque para o bastão se formar, você precisa de gordura. Entendeu? Então, não é toda a pele que aceitaria bem aí os bastões, né? Mas, por exemplo, para uma maquiagem, tudo bem, né? Você vai passar pontualmente em algumas áreas do rosto. Então, aí cada pessoa tem que adequar aí a sua necessidade mesmo, né? Outra vertente também, eu acho que está sendo muito procurado, que está crescendo muito, são os cosméticos veganos, de origem natural, orgânicos, livre de parabeno, que é muito comum hoje a gente escutar isso. Suas bases galênicas são livres de parabeno, então a gente já aceitou essa vertente e já desenvolveu as bases galênicas. Os parabenos, qual seria a funcionalidade deles? Os conservantes, né? São conservantes que são usados há muito tempo nas formulações, mas que tem estudos que dizem que não são adequados, que tem algumas reações adversas. Então, existem opções que não são à base de parabenos, que também têm um poder conservante nas formulações muito bom. Então, assim, existe essa possibilidade de você retirar os parabenos da formulação, né? E deixar as suas bases galênicas mais aí adequadas para o que o mercado está pedindo. E as próprias makes, se eu bem, né, parece que elas já estão muito pegando nessa parte, né, dos veganos aí. Esse apelo, elas já vem escrito no rótulo, livre de parabeno. Perfeito. É um marketing até, né? Eles usam como marketing mesmo, porque é um diferencial, né? Sim. Que as pessoas procuram, né? Já os cosméticos orgânicos, naturais, a gente tem um público, né, que consome esse tipo de produto, tanto na alimentação quanto em tudo, que tem essa qualidade, essa função de procurar sempre o que é mais natural, né? Então, também é uma procura na parte dos cosméticos. A gente ainda não está muito preparado, porque a gente não tem muitos insumos que são testados, que são realmente orgânicos, tem certificação orgânica, né? A gente não tem muita variação ainda de produto, então são poucos, apesar de já ter muito mais do que há uns anos atrás, ainda tem muito que caminhar nesse sentido, mas eu acho que é uma área que vai crescer cada vez mais. E eu me lembro, a professora Cláudia aqui, eu vou fazer um parênteses, viu, Cláudia? Eu a chamo assim, gente, com todos, meus alunos, porque ela, para mim, vai ser certamente a minha professora. Mas eu me lembro já desde a época que ela esteve conosco na graduação, né, como eu disse, 8 anos, né, mas a gente já tem uma história muito antes desses 8 anos aqui de FIB, né, aqui na FIB já há 12 anos, esse contato, né, e a Cláudia já trouxe, ela trazia muitas inovações e ela já trouxe essa questão dos produtos, né, orgânicos, esses cosméticos orgânicos, né, os veganos,
Tanto é que isso estimulou tanto que os nossos alunos de conclusão de curso tiveram um super interesse em desenvolver um produto cosmetológico vegano. Sim, né? Justamente por esse incentivo que a Cláudia traz, né? E traz nos olhos e traz né, na alma aí dentro dos cosméticos e da área magistral como um todo, né? É um desafio, mas é gostoso quando você consegue fechar uma formulação. Exato. E são desafios, aquilo, né? Porque a gente sabe que tem desafios também nessa área, né? Com certeza, Cláudia. muito. Até por conta mesmo do próprio conservante, né? Quando você fala em cosmético orgânico, o que você vai usar para conservar? Um cosmético natural é muito complicado, sim, né? Então, é um desafio. A gente acabou, nos TCCs que a gente orientou, utilizando óleos essenciais, né? Sim, como antimicrobianos, né? Como agente antifúngico, antimicrobiano, e foi interessante. Tem um também que você, inclusive, trouxe essa pegada, hoje os nossos alunos estão assim, né, aguçados, que são os famosos iluminadores aí. Essa é uma tendência também, Cláudia. O glow, né, o famoso glow em alta, né? Tanto que linhas aí renomadas de cosméticos já estão, a maioria tem na sua linha, né, iluminadores. Inclusive uma indústria que eu sigo, eu sempre como produto dela, acabou de lançar um stick juntando o glow com o stick, que são produtos que estão em alta. Um stick iluminador. Muito legal. O que seria exatamente? O stick é um bastão, é um né? bastão? Aquele bastão, tá. e ele tem um tom dourado, que aí aparece as blogueiras lá se, né, passando aquilo no corpo, e ele dá aquele efeito glow muito bonito. Muito. E é uma tendência, né? O glow tá em alta mesmo. E esse é um outro desafio, porque você preparar a base, dar aquele tom, né? Não é uma coisa tão simples assim, né? Tem muito teste. Então, são muitos testes, né? E também está em alta, né? Até o ano passado aconteceu, o ano retrasado, na verdade, eu queria desenvolver uma geleia bronzeadora, iluminadora, que tivesse esse tom iluminador, deixasse já na aplicação a pele mais bronzeada por maquiagem, lógico, né? E eu não consegui o ano retrasado, testei, eu acabei criando um óleo bronzeador, mas não foi a geleia que eu queria. No ano passado me deu um start, eu falei, vou testar desse jeito. Testei várias vezes até chegar no que eu queria e realmente ficou um produto muito legal, que é um produto à base de óleo, então nem todo mundo vai gostar, porque é um bronzeador untuoso, né? Mas ele ilumina, ele protege, ele estimula o bronzeado. Então, assim, sabe, parece que é um filho que nasceu. Ai, que legal! Né? E teve uma aceitação muito boa, porque eu fico então você já está com ele veiculando bonito. Já. Sim, o ano passado. Esse é um produto que eu desconheci, hein, porque eu sou fã lá. Tem os batons também, né, que mudam o pH, os gloss, que mudam tem o corante mágico, né, que ele vai variar de acordo com o pH da sua pele, da sua boca, o tom de rosa que ele fica. Então, cada pessoa que passar vai ficar um tom diferente. Quando você pega o produto, ele é branco. A partir do momento que você aplica o lábio, e, né, com o contato aí do pH do seu lábio, é a cor que ele vai ficar em você. Então, a gente chama ele de corante mágico porque ele faz isso, né? Muito legal. E a gente está quase caminhando para o final, mas tem uma pergunta que eu queria trazer aqui também, que você nos trouxesse a sua experiência. Hoje nós vemos que o mercado da estética, né, e se entendermos cosméticos estão totalmente inseridos nessa área estética, né? E como que está essa questão, né? Como que você relaciona essas duas áreas, a questão da prescrição, quais os cuidados que a gente tem que tomar nos procedimentos, né? E em relação aos produtos que usamos, né? Dentro desses procedimentos estéticos que hoje têm aumentado, né, Cláudia? Hoje a área estética está crescendo vertiginosamente, né? E eu acho que o cosmético, junto com o procedimento estético, ele é um casamento, né? Eu acredito que sempre vai ser melhor você aliar as duas coisas do que usar as duas coisas isoladas. Separadas. Né? Então, assim, com relação à prescrição, eu não sei te dizer legalmente o que os esteticistas podem prescrever. Acredito que filtro solar, né, um procedimento, um filtro solar, acredito que essas coisas não teriam problema nenhum. Eu não sei dizer essa questão dos cosméticos de grau 2.
que são cosméticos mais aí, né, com aquela ação mais intensa. Mas sempre que possível, aliar um procedimento estético a um pós com cosmético adequado para aquele caso, é o melhor dos dois mundos, né? Então, por exemplo, você fez um procedimento estético, a pele vai ficar sensibilizada. Sim. Utilizar uma emulsão que tem um efeito regenerador, calmante, hidratante, nutritivo. Com certeza você vai ter um efeito aí pós muito melhor, né? E até pré mesmo, porque às vezes você vai fazer um peeling naquela pessoa, mas ela tem uma pele muito judiada. Então, ela pode indicar um produto que vá remover aquele excesso de camada córnea já anteriormente, para a pele já ficar mais preparada para receber o peeling. Então, e os cuidados, né, diários, porque qualquer pele que receba cuidado diariamente vai ser melhor do que uma pele que não tenha cuidado nenhum. Então, eu acho que o uso diário de um hidratante, de filtro solar, você lavar, manter seu rosto limpo, manter seu rosto hidratado, fora que isso dá uma sensação de bem-estar para quem faz, né? Eu acredito que você se sentir limpa, hidratada, com a pele macia, perfumada, é muito bom, né? Faz a gente se sentir bem, né? Faz a gente sentir que está cuidando da gente mesmo, Exatamente. né? E isso quem faz são os cosméticos, né? Então o cosmético é um grande aliado, principalmente das mulheres, mas os homens também. A gente fala, mas os homens também não se excluem. As linhas masculinas de cosmético também estão crescendo muito. Hoje os homens não têm mais aquele tabu de que eu não me cuido. É muito pelo contrário, né? Se cuidar faz parte. Eu acho que é bonito, porque mostra que você se ama, né? Exatamente. E os homens também fazem isso, está muito certo. E tem mesmo, né? Quando a gente fala do fator de proteção mesmo, do FPS, a gente pensa, né? Com certeza. Os homens, né? Quem trabalha muito na exposição ao sol, tudo isso, né? Na verdade, o filtro solar é um cuidado à saúde, né? É um cuidado para a saúde mesmo. Falou assim, você escova o dente todo dia? Você tem que aplicar filtro solar todo dia também, porque é tão importante quanto. Sua pele também precisa de proteção, né? Então, eu sempre falava isso nas aulas para os alunos, porque eles professor, mas eu não consigo passar filtro solar. Mas é hábito, né? A gente tem que criar uma rotina de hábito diário mesmo, né? Muito legal. E é isso, gente. É muito gostoso, vocês viram, né? Muito gostoso conversar com a Cláudia, porque ela tem, além do domínio todo, né, a especialização que ela fez nas áreas, e por isso ela traz essa bagagem tão grande, mas ela fala com o coração, né? Porque é estampado isso nela, né? Esse amor que ela tem pela área magistral e, sobretudo, pela área cosmetológica, né? Então, nesse nosso programa que a gente, então, trouxe como tema, né, a importância dos cosméticos no cuidado, né? Tanto como em beleza, né? Mas também como saúde, entendendo esses dois lados, as suas contribuições foram muito significativas, Cláudia. Nós queremos aqui agradecer, né, por essa sua disponibilidade, estar conosco, né? Sabemos aí que os horários são, né, um pouco apertados. Ela saiu direto da farmácia e veio aqui para nos prestigiar, mas nós queremos aqui agradecer mais uma vez pela forte parceria, né, que vocês, enquanto Formulari, têm, né, e com uma marca que hoje já é expressiva, a gente sabe disso, né, pela qualidade e seriedade dos serviços que vocês prestam aqui na nossa cidade, né? Então, eu sempre recomendo mesmo, porque, né, conheço, né, desde sempre aí essa competência tanto da professora Cláudia quanto da doutora Karina, né, que é a nossa também parceira aí. Então, mais uma vez, muito obrigada, e queremos agradecer a todos que aqui estão nos prestigiando, né, assistindo esse nosso programa tão importante, que vocês possam também ter aí assimilado essas informações importantes, apresentando aqui mais uma das áreas, né, do profissional farmacêutico, que é a sua atuação na área dos estéticos. Agradecemos a todos e aguardamos vocês, então, no nosso próximo programa Farmácia na Dose Certa.